Brother, vamos para a Guerra Fria? Vamos lá, bem rapidinho. Vamos lá. Jovem, menina, Guerra Fria. A gente sabe que a Guerra Fria tem esse nome porque não vai haver o conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Isso não quer dizer que na Guerra Fria tenha tido menos guerra. Teve mais ou menos? Muito mais. Só que as guerras eram guerras sem o conflito direto entre as duas superpotências. A Guerra Fria começa primeiro com os planos de um lado e do outro. O governo americano era o governo do presidente Truman, tá? Que assumiu o governo americano no final da Segunda Guerra, porque o presidente Roosevelt morreu, tá certo? Quando o Truman assumiu, ele vai fazer dois planos político-econômico que dão início à Guerra Fria. O plano Marshall, que era o general de confiança dele, general Marshall, que disse que era necessário reconstruir a Europa, para evitar que o nazifascismo voltasse, ou se o comunismo entrar. Então eles vão financiar economicamente a Europa. Quem receber dinheiro dos Estados Unidos tem que dever um favor a ele. Que favor? Receber o dinheiro, você tem que se comprometer de ser aliado militar dos Estados Unidos. Aí eles montaram um exército pró-capitalismo na Guerra Fria. Como é o nome desse exército? OTAN. Tá certo? Existe até hoje. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então a OTAN luta pelo capitalismo. E do lado soviético você tinha o Comecon, era o bloco econômico soviético. E o bloco militar da União Soviética era o Pacto de Varsóvia. Tá certo? Do lado americano, não se engane não, os americanos acreditavam, professor, na ameaça comunista? Acreditavam. O negócio era tão paranoico que o Truman montou o que a gente chama de doutrina Truman. Ele não só acreditava na ameaça comunista, como foi aprovado no governo americano o macartismo. Já ouviram falar do macartismo? Um senador americano, McCarthy, começou a perseguir todo mundo acusando de socialista. Quem ele acusasse de socialismo, o governo americano prendia, condenava à morte, expulsava dos Estados Unidos. Por exemplo, Charlie Chaplin foi expulso, o Einstein foi expulso, tá? Acusados de comunismo, tá certo? O Chaplin, por causa que nos filmes dele, ele sempre dava uma lição de moral, falando sobre pobreza. E no capitalismo não pode existir essa imagem. E nos filmes, na expulsão do Einstein, o Einstein se negou a continuar contribuindo para o desenvolvimento das armas nucleares. Aí foi acusado de ser comunista, tá? Do lado soviético, jovem, o Stalin fazia um processo de repressão política absurdo. Tinha campo de concentração na União Soviética, que eram os kulaks. Ele mandava muita gente condenada à prisão. Lembrando que na União Soviética, se eu condenar você à prisão, você sai quando? Nunca. Você não sai nunca. Você vai preso, não é por tempo não, você fica preso. Isso se você não for condenado à morte. Então, de um lado havia repressão, do outro lado havia repressão. Tá? Os anos 40 é marcado pela paranoia de que vai haver a terceira guerra, pela repressão dos dois lados e pela corrida nuclear, ok? Quando chegou no finalzinho dos anos 40, a União Soviética, a gente pode dizer que o socialismo cresceu, porque 49 é o ano da Revolução Chinesa. O maior país da Ásia, populacionalmente falando, vai conseguir fazer uma revolução socialista. Tá certo? Quando a China fez a revolução, ela não tinha ajuda da União Soviética. Mas quando ela conseguiu êxito, o Stalin se juntou com a China. Aí ninguém teve coragem de atacar a China, porque a União Soviética está aliada a ele. Os anos 50 começa com a situação na Ásia ainda tensa. Acabou de acontecer a Revolução Chinesa e depois vai rolar a Guerra das Coreias. Tá? Na Guerra da Coreia, a Coreia do Sul recebeu treinamento americano, recebeu apoio do exército americano e a Coreia do Norte recebeu armas soviéticas. Fizeram a guerra até que foi assinado um acordo que separa os dois países. Sempre o norte é socialista, tá? Coreia do Norte, socialista. Coreia do Sul, capitalista. Vietnã do Norte, socialista. Vietnã do Sul,
capitalista. Essa divisão aconteceu em 54. A guerra começou em 53, 1953, e oficialmente em 54 está separado um paralelo que divide Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eles eram um país só, não estava separado norte e sul. Essa separação norte-sul é pós-guerra. Mas a região norte recebeu ajuda soviética. Quando ela invadiu a região sul recebeu ajuda americana, entendeu? A região norte recebeu ajuda soviética para sair invadindo a Coreia. E a região do lado sul recebeu apoio americano. É como se o Brasil, a União Soviética, tivesse mandado armas para o norte e nordeste, invadiu o restante do país. Aí o sul do Brasil foi quem fez a resistência. Por isso se dividiu norte e sul. Beleza? Tranquilo? Os anos 50 vai ser marcado também pela morte do Stalin. Morreu. Quando Stalin morreu, entrou na União Soviética outro grupo, liderado pelo Nikita Khrushchev. O Khrushchev prometeu que ia diminuir a repressão, as prisões, ia diminuir as mortes, ia gastar menos com armas nucleares. Começa a desestalinização. Promoveram inclusive uma feira, viu? Ah, detalhe, o Truman também terminou o mandato dele. Entrou o Eisenhower nos Estados Unidos, presidente eleito, e na União Soviética era o Khrushchev. Nos anos 50 a situação ficou tão menos tensa que vai ter assinatura em 55, esse ano fazendo 60 anos da assinatura, de um dos documentos mais importantes do século XX, a Conferência da Indonésia em Bandung, que disse que os países livres são o terceiro mundo. 29 países da África e da Ásia disseram o seguinte: eu não sou capitalista, eu não sou socialista, eu sou o terceiro mundo. O que é ser o terceiro mundo? É ser livre. Eu sou neutro. O Brasil, jovem, era terceiro mundo? Não, que ele não assinou esse documento. O Brasil é um país de primeiro mundo. Ah, professor, mas os professores dizem que a gente é do terceiro mundo. Isso é uma divisão da geografia. A geografia é quem diz isso. A história diz que só tem três mundos: os neutros, os socialistas e os capitalistas. Nós somos capitalistas, então nós somos do primeiro mundo. A coitada da Débora Seco teve uma novela chamada América, que o sonho dela era morar no país de primeiro mundo. Ela já estava. Faltou o quê? Assistir a aula de história. Assistiu só de geografia. Sofreu, que só perdeu o Tião. Ficou na mão da May, uma loura má, que coisava com ela. Uma humilhação. Aí a Débora Seco era Sol na novela. Aí depois ela fez outra novela, e como o mundo das novelas é muito original, o nome dela, Céu. Ela foi a Sol, depois ela foi a Céu. Tô vendo a hora ela ser o Sal agora. E foi a Sal, depois a Sil e a Sul. Aí pronto, aí ela não precisa fazer mais novela, que ela fez todos os papéis já. Tá certo? Beleza? Ou então faz que nem aquele rapaz que foi Mocotó, aí 20 anos depois voltou pra TV. Aí foi o quê? Mocotó. Tá certo? Como ele fez um regime, agora ele era meio Mocotó agora. Só a banda de Mocotó. Tá certo? Mas tudo é Mocotó. Menino de jovem, os anos 50 não tem corrida nuclear. Então qual era a disputa da Guerra Fria? Corrida espacial. Professor, para que a gente conquista o espaço? O que é que tem no espaço? O que é? O que é que tem no espaço? O que é que tem no espaço? O que é, jovem? Jovem, boa tarde. O que é que tem no espaço? O que é? Espaço. O que é que a gente faz com o espaço? A gente ocupa e bota o quê? Satélite. Não tem esse negócio, eu quero conquistar a Lua. Deixa de ser assim, cara. Esse negócio de conquistar a Lua é só um símbolo. Você vê que esse negócio de conquistar a Lua não vale a pena? Pergunte a Joelma. Que a Lua traiu, tá aí a confusão. Negócio de conquistar a Lua. Esse negócio de conquistar a Lua é só um símbolo, meu filho. Eu quero conquistar o espaço para botar satélite. Para que serve satélite? Quem tiver satélite, vigia o outro. Quem tiver satélite vai construir sistema telefônico onde eu possa fazer ligações de longa distância. Tirar imagens de satélite de condições climáticas, observar a movimentação militar. Meu irmão, quem tiver satélite vai dominar o mundo. Aí eles começaram a corrida espacial. Nome da nave espacial americana,
Apolo. Tudo era Apolo. Apolo 1, 2, 3. Na União Soviética, como é o nome da nave? Sputnik. Sputnik 1, 2, Aí tinha Sputnik na União Soviética e o Apolo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles vão formar os astronautas. Na União Soviética eles formam quem? O cosmonauta, ó. Porque ele dizia assim, o americano ele só vai até os astros. E eu que vou lá no cosmos. Aí era o cosmonauta versus astronauta. Apolo versus Sputnik. Quem é que estava na frente? Que era a União Soviética. A União Soviética. A União Soviética foi a primeira a mandar uma nave e entrar na órbita lunar. A União Soviética foi a primeira a mandar um ser vivo. A coitada da cachorrinha, a Laika. Agora entenda, você é uma pessoa que tem um coração bom. Então às vezes você nem nota. Eles dizem assim, mandaram a cachorrinha para o espaço. Vamos raciocinar. Quantas cachorrinhas não mandaram, hein? Até voltar uma. Cada uma que foi, como era o nome da cachorra? Laika. Laika 1, teste, vai. Morreu. Laika 2, vai. Também papocou. Aí lá para Laika, não sei o que. Laika 8472. Ela voltou. Aí eu anuncio. A Laika chega ao espaço. Ou tu acha que a ovelha Dolly foi a primeira ovelha? Se disser o número daquela ovelha, de quantas foram clonadas, aí você não vai apoiar a clonagem. Você não vai apoiar. Tá certo? Então foi não sei quantas Laika. Depois da cachorra, chimpanzé. Depois mandaram um ser humano, Yuri Gagarin. Primeiro homem que chegou na órbita da Lua. Ainda nos anos 50. Chegou, não pousou. Entrou em órbita. Conseguiu tirar uma foto. Que foi a primeira vez que a humanidade viu a Terra de fora. Aí chegaram a uma frase sensacional. A Terra é azul. Não, entenda, hoje é besteira dizer isso, porque você sabe. Mas como é que eu ia saber se a Terra é azul, se o nome do planeta é Terra? Eu nunca vi Terra azul. Não estou nem no mundo do Avatar. Se é terra, é cor de terra, meu filho. Então eu disse, A, a Terra é azul. B, o planeta é água, não é terra não. E ele disse que dava para ver a muralha da China a olho nu. Vixe que os americanos ficaram putos. Porque a única coisa que dá para ver da Lua é um objeto comunista. Aí disseram logo, mentira, dá para ver o Grande Canyon. Dá para ver a Estátua da Liberação, a pontinha. Aí as torcidas. E o bandeirão, quando levanta o bandeirão. É porque não teve jogo no dia que o Gagarin estava lá, tá? Diz, Normando. Tá. Beleza? E os americanos fizeram a promessa. Até o final da próxima década a gente chega na Lua. Menino, eles chegaram nos 48 do segundo tempo, viu? Porque eles disseram nos anos 60 que eles iam chegar na Lua até o final da década. Chegaram em que ano? 69? 69. Para não dizer que foi dezembro de 69, eles chegaram em setembro de 69. Professor, e aquelas teorias de que o homem não chegou na Lua, que a bandeira balança? Primeiro problema, a Lua, a gravidade não é zero, ela é próxima a zero. Se a gravidade fosse zero, meu filho, quando o astronauta saísse, ele ia embora. Como é que na gravidade zero um elemento deixou uma pegada no chão? 2, a bandeira é de pano, meu filho, não é de pau não. Quando você fincou a bandeira, ela fez uma pequena ondulação e ali ficou, ela não está se mexendo não. Outra coisa, tem gente que diz assim, e quem foi que tirou a foto? Ai meu Deus do céu. Ai Senhor, perdoa. Meu filho, eram 3 astronautas. Eles desceram e depois um deles tirou a foto, né? Ou tu acha que tinha um ET paparazzi? Tá? Pelo amor de... Tá certo? E outra coisa, quem é que diz que quando o cara chega, aí teve um aluno que disse assim, professor, mas a foto, o cara está a uma distância. Meu filho, quando você chega no canto, você não pede para tirar uma foto, não? Quando você pede para tirar uma foto, você não se ajeita? Ou você já chega e já tira a foto? Não é assim não, o único canto que você já chega e tira a foto é casamento. Que você não dá tempo nem se ajeitar. Quando é o seu, o fotógrafo, ele lhe escraviza tirando a foto. Por isso que você vê a cara dos noivos feliz. Eles já estão há 45 minutos tirando a foto.
segurando o braço aqui, que não pode cortar o bolo, quase morrendo. Ou então, tem que tirar as fotos, os padrinhos tudo engessado, menino normando, todo de gravata, não sei o que, estrangulando o rapaz, tá certo? Beleza, ele que adora gravata, você percebe ele todo final de semana com a gravata dele, borboleta, não sei o que, tá? Então vamos lá. A corrida espacial, por enquanto, está vencida pela União Soviética. Os americanos vão chegar na Lua. Qual é a vantagem de chegar na Lua? Quem chegar primeiro, prova que pode receber o investimento. O mais estranho da chegada do homem à Lua, não foi a chegada do homem à Lua, foi que os americanos não conseguiram mais chegar à Lua nos outros anos seguintes. Toda vez que eles mandaram uma aeronave, ela o quê? Caiu, explodiu. O ano passado, a Red Bull, que a Red Bull ela patrocina tudo que foi coisa de morrer, a Red Bull patrocina. Se o cara estiver surfando, a Red Bull patrocina? Não. Se o cara estiver surfando, melado de sangue no meio dos tubarão branco, aí a Red Bull patrocina. Ela vai chamar Surfing the Shark, campeonato de surfar na boca do tubarão, aí ela patrocina. Se o cara estiver fazendo atletismo, a Red Bull não patrocina. Se o cara estiver pulando obstáculo com uma pessoa atirando com um fuzil que dá 300 tiros por minuto, aí a Red Bull patrocina. Tá certo? É obstáculos com bala, tá certo? Aí o campeonato e tudo mais. Então ano passado teve um doido que se submeteu aí de uma nave até a estratosfera. Ele foi até o limite. Se ele passasse, ele não voltava. Aí de lá ele tinha que pular. Objetivo do elemento, que não deve ter vida social uma criatura dessa. Objetivo da criatura: bater o recorde do ser humano caindo do céu. Aí foi. Aí se eu te disser que ele foi até a estratosfera, saltou e não bateu o recorde. Ele caiu tão rápido que ele quebrou a barreira do som 3 vezes. Aí ele bateu o recorde de velocidade de um ser humano caindo, mas não bateu o recorde de permanência no ar. Não sei se ele vai fazer de novo. Porque quem faz uma vez essas coisas, você diz, não, ele agora saquetou. Aí é que faz mesmo, ainda leva o filho. Leva o filho, leva o pessoal para pular com ele, tá certo? Não bateu o recorde. E a Red Bull, a nave da Red Bull, entrou em órbita e tirou a foto do mesmo canto que o menino Yuri Gagarin tirou. Sabe o que foi que a foto viu? Não viu nada. A poluição não deixa mais a gente ver a muralha da China, da Lua. É por isso que a gente não vai. Não dá mais para ver. Eu ia levar vocês. Já tinha combinado com o Fábio da gente fazer uma aula de campo na Lua, para tirar a foto lá, para mostrar que dá para ver a muralha. Mas não dá para ver mais, então nós vamos ficar aqui mesmo. Tá certo? Beleza? Enquanto isso, já que estava rolando a corrida espacial e não estava rolando corrida nuclear, os anos 50 parecia que estava a Guerra Fria. Pois diz aí, 59, a Guerra Fria pegando fogo, 15-1 em Mossoró. Revolução Cubana. E o Fidel Castro fez uma revolução e disse, sabe o que? Eu vou dizer em cubano, para tu entender. Fidel chegou e disse assim, companheiro, o que está em Cuba é de Cuba. Se está em Cuba, é de Cuba. Se não está em Cuba, é teu. Mas está em Cuba, é de Cuba. Parece besteira, né? Dizer que o que está de Cuba é de Cuba. Pois se eu te disser, jovem, que 80% das terras de Cuba era de empresa americana. Ele tomou as empresas tudinho. Aí as empresas foram tomar satisfação com o governo americano. Vai deixar? Vai deixar o cubano tomar meu dinheiro? Aí o governo americano, Fidel, devolva. Aí Fidel, então não está compreendendo, cabrão. O que está em Cuba é de Cuba. Se não está em Cuba, não é de Cuba. Agora, não está em Cuba, é de Cuba. Aí o governo americano fez o quê? Pois eu não compro mais nada que você produz. A União, Cuba ia falir, ia. Aí o que aconteceu? A União Soviética, eu compro. Aí o Fidel, companheiro, eu não tenho como levar até aí. Eu sou pobre. A União Soviética disse o quê? Orlov, Smirnov, eu vou aí. Pois a Rússia saiu e foi até Cuba para comprar banana. As bananas vieram. Não foi mais nem preta, foi porque a banana quando vai ficando ruim, ela vai diminuindo. Veio só a semente de lá para cá.
Sobrou foi nada, minha filha, só a casca. Aqui jaz uma banana. Eles foram buscar banana, algodão, foram buscar fumo, abacaxi, limão, só produto. Coco. Aí o governo americano, cortou a energia de Cuba. Quando o governo americano cortou a energia de Cuba, o que é que a União Soviética fez? Eu forneço aos americanos. Tá frescando, né? Os americanos invadiram Cuba para matar Fidel. Se eu te disser que eles falharam, eles invadiram a ilha de Cuba, falharam militarmente e não conseguiram derrubar o exército de Fidel Castro. Além de que não derrubaram o Fidel, professor, eu joguei um jogo chamado Call of Duty e a gente mata o Fidel. A, é um jogo. B, você não passou da fase, porque no final da fase você vai descobrir que você matou foi um sósia. O Fidel aparece na outra fase, ele dá um chute na cara, ainda dá uma baforada do charuto. E diz o quê? O que está em Cuba, é de Cuba. Mas menino, foi a frase de Cuba. Cuba virou socialista. E aí a União Soviética deu mísseis nucleares para Cuba. Numa invasão de rotina de satélite, diz aí que os americanos descobriram os mísseis. Cuba se tornou o único país do mundo que podia bombardear nuclearmente os Estados Unidos. O mundo ficou tenso, jovem. Segundo o X-Men, quem salvou a gente foi o professor Xavier e o Magneto no X-Men primeira classe. Ele salvou a gente. Tá certo? Graças a Deus que o professor Xavier estava lá. Tá certo? Agora, no mundo real, os americanos deram 10 dias. Se em 10 dias a União Soviética não tirasse os mísseis de Cuba, ia rolar a Terceira Guerra Mundial. Rapaz, teve gente que já foi morar em abrigo antinuclear. Como é que ia ser essa guerra, professor? Os Estados Unidos ia bombardear Cuba, Cuba ia bombardear os Estados Unidos. Guerra nuclear, acabou-se os dois. A União Soviética ia bombardear a Europa Ocidental ia bombardear a Europa Oriental, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Coreia do Norte, a China, o Japão, a China, meu irmão, o mundo ia se acabar. O Brasil ia levar 3 bombas, Brasília, São Paulo e Rio. Quer dizer, nós ia se dar de bem. O Ceará ia sobreviver. Nós íamos dominar o mundo. Nós íamos abrir uma franquia de lanchonete. MC Cissus. Tá? E a gente ia vender um sanduíche de não sei o que com carne de sol. O combo com macaxeira frita e cajuína. R$1, tudo grande a cajuína. Não tinha negócio de brownie, rapadura. Doce de mamão com coco. Tá certo? A pessoa vai comer uma macarronada, aí botar um queijo ralado, vai botar farofa. Porque a farofa é a única coisa do mundo que é seca e molha. Porque você chega no espetinho, o cara quer que molhe, aí você pá. A bicha seca, você comendo arroz, feijão e frango. Botar uma farofa que a comida está muito seca. Então, não tem, me diga outra coisa que é seca e molha. Farofa. O mundo ia andar com sachês de farofa. Sachês de paçoca. Tá certo? Fortaleza e Ceará ia ser final de Champions League. O Messi ia jogar aqui. Cristiano Ronaldo ia jogar aqui, menino. Tu é doido, é? Chicanize ia ser o Charlie Chaplin. Quase que deu certo. Faltou só a guerra acontecer, mas não aconteceu, tá certo? Então aí a gente ficou aqui. Mas devagarzinho o cearense está dominando o mundo. É porque o cearense ele se espalha pelo mundo, mas ele não diz que é cearense. Você só sabe quando você disser qualquer palavra. Tem até uns vídeos que o pessoal bota no WhatsApp. Como é que você sabe que tem cearense? Você dá um Yee! Aí ele responde. Ou então alguém leva uma queda. Se alguém levar uma queda, você nota logo que tem um cearense. Que dá aquela, tá? Se você só, como é que eu sei que não é cearense? É só assistir o UFC. Já assistiu o UFC? Quando é nos Estados Unidos? Aí um lutador perde, aí o pessoal, buuu. Pronto, é americano. Se fosse aqui, não era buuu. Você já caiu no terminal e alguém ficou buuu. Ninguém fica assim, João, tá? Faltando. Termina, sabe quanto tempo faltou? 6 horas para rolar a Terceira Guerra Mundial. 6 horas. Hoje a gente sabe que teve um soldado soviético que recebeu a ordem de jogar bomba e desobedeceu. Salvou milhões de vidas. Não rolou a guerra, mas a partir daí, a Guerra Fria volta a pegar fogo de novo. E foi nesse contexto que a União Soviética construiu o muro de
Berlim. O muro não foi construído da noite para o dia, mas da noite para o dia tu não podia passar para o outro lado, viu? Construir arame, construir foi tudo. Beleza? Tranquilo. A Guerra Fria nos anos 60, professor, é marcada pelas manifestações sociais. Você não tem noção como o mundo pegou fogo em 68. Os jovens se manifestando na República Tcheca, o tcheco tava puta, a tcheca tava puta com o socialismo, se revoltando contra a União Soviética, jovem, na Primavera de Praga. Lá na França, as jovens francesas foram às ruas, sabe, com os cartazes: queremos sexo. Mas a gente não quer só sexo, a gente quer liberdade de expressão, porque o governo estava proibindo mini saia, short, estava proibindo a mulher de estudar com o homem na universidade, pois as mulheres foram às ruas protestar. E quando houve esses protestos, isso se espalhou para o mundo. Nos Estados Unidos surgiu o movimento hippie, pacifista. No Brasil, os movimentos de 68, tá? E no meio dessas manifestações, na União Soviética, quem se manifestava era condenado à morte ou à prisão. Nos Estados Unidos, como é que ele fez para se livrar dessas manifestações? Que ainda tem um agravante: o movimento dos direitos civis de quem? Dos negros, com Martin Luther King. Sabe qual é o grande problema do Martin Luther King? Ele era um pastor e ele usava o princípio da desobediência civil. Ele não era um protesto de violência. Sabe como é que ele protestava? Ele se sentava na calçada. Sabe como é que ele protesta? Ele andava na rua. Só que os negros eram proibidos de andar nas calçadas. Eles eram proibidos de ficar parados na rua. Era crime de obstrução da via. Pois os protestos dele era ficar sentado no chão, andar, fazer passeatas por todo o Brasil, por todos os Estados Unidos. Ele não era um protesto de violência, ele não enfrentava a polícia. Ao contrário, eles apanhavam. Achavam que apanhando iam chamar a atenção. Chamaram tanta atenção que quando John Kennedy tentou convencer os estados racistas americanos a assinar a Carta dos Direitos Civis dos Negros, ele foi o quê? Assassinado. O Martin Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Depois também vai ser assassinado em 68. Jovem, o mundo estava tão tenso que o governo americano precisava desviar o foco. Inventou a Guerra do Vietnã. Uma guerra sem necessidade para os Estados Unidos. O Vietnã é pobre, não tem nenhum retorno econômico para os americanos. O Vietnã é uma guerra ruim para os Estados Unidos, porque é uma guerra no meio da mata. Uma mata que é uma floresta muito parecida com a Amazônia, no sentido de ter muita água. Então o que acontece? Não dá para usar tanque, caminhão, não tem espaço para avião, helicóptero era pequeno, o soldado está a pé. E aí o soldado era pego pelo soldado vietnamita, que também está a pé, escondido nas árvores. Soldados americanos eram mortos, sabia nem onde é que vinha um tiro, porque fumavam. E aí ele no meio da floresta fumava, os vietnamitas procuravam a luz do cigarro. Se a luz estivesse baixa, está na mão. Geralmente quem fuma usa que mão para segurar o cigarro? A mão que ele é bom. Se eu der um tiro de fuzil na mão dele, ele não tem mais como atirar. Ele fica inutilizado. E se a luz estiver forte, é porque o cigarro está na boca. Basta um tiro. As tropas americanas nunca sabiam de onde vinham as armas. Armadilhas na floresta. Fora que a região do Vietnã chove, naquela região do sudoeste da Ásia, 18 meses ininterrupto. A chuva não para. Não para. Você não sabe quando é dia, quando é noite. Isso deixava os soldados americanos perturbados e acabaram usando muita droga. Eram jovens. Usaram tanta droga, que ficaram muito mais violentos do que um soldado já normalmente numa guerra é. Porque usar cocaína, heroína, é uma droga que é um estimulante de violência. Você usa uma droga estimulante de violência com a arma na mão e alguém atirando para cima de ti, tu revida. Como é que o exército americano revidava? Ele atirava em tudo que se mexesse. E aí mataram mulheres, crianças, que não tinham nada a ver com a guerra. Detalhe, a Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada ao vivo. A TV americana mostrou isso. Mostrou as bombas de napalm, feita com agrotóxico. Uma bomba que era feita para borrifar, caía todas as folhas das plantas, ó. Só que se entrasse em contato com a pele, cai a pele. Queimaduras gravíssimas, fora que provoca câncer, mutações tão violentas que nós temos registros de crianças que nasceram sem língua.
não tem língua, sem olho, não é cego, é um buraco provocado pela mutação das bombas de napalm. Só de você inalar, tá certo? Os americanos se queimaram com essa guerra do Vietnã, deixaram o Vietnã paupérrimo depois da guerra, e ainda fizeram uma campanha nos anos 70, adote uma criança vietnamita, adote um órfão vietnamita, pois se disser para vocês que eles estavam roubando os bebês, só se descobriu porque caiu um avião com 250 bebês amarrados, as crianças morreram, e o piloto que sobreviveu acabou dizendo em julgamento que era uma prática comum. Então a Guerra Fria, cara, também foi marcada por conflitos que feriram todos os documentos assinados na Carta de Direitos Humanos da ONU, e ninguém foi punido, tá? Nos anos 70, essas imagens queimaram o governo americano, que promoveu políticas de direitos humanos, que promoveu políticas de diminuição de bombas atômicas, tá certo? O nome desse plano de diminuição de bomba atômica eu chamo de plano SALT. Aí tinha o SALT 1, SALT 2, que foi assinado 2 vezes, tá? Só que os americanos, eles foram perdendo muito dinheiro. Eles gastaram muito dinheiro com guerras desnecessárias. Houve a crise do petróleo, porque eles se meteram em conflitos no Oriente Médio. E aí quando chegou nos anos 80, o que é que eles fizeram? Eles adotaram o neoliberalismo em 84. Para quê? Qual é a ideia do neoliberalismo? Diminuir o papel do Estado. Eles privatizaram as empresas estatais, privatizaram aeroportos e tudo mais. E na União Soviética, professor, o que foi que aconteceu para ela entrar em decadência? O principal motivo da União Soviética, além de gasto militar, corrupção. Extremamente corrupta a União Soviética. Levando em consideração que ainda teve um acidente horrível na Ucrânia, na cidade de Pripyat, tá? O acidente de Chernobyl, a usina nuclear explodiu, tá? Porque o reator estava velho. E aí eram 3 reatores, um rachado, o outro nunca tinha sido ligado. Ligaram a usina porque estava faltando energia na Ucrânia. O reator explodiu e deixaram as pessoas expostas dias a uma radiação que se acredita que foi 3 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. A radiação da cidade da Ucrânia. Tá certo? Beleza? Responder aqui as dúvidas. Professor, qual é a importância dos quadrinhos no contexto da Guerra Fria? Total, viu? Porque os quadrinhos manteve uma geração inteira de crianças com a paranoia da ameaça da Guerra Fria. Aí você faz logo a emenda da pergunta na sua cabeça. E por que que só agora que começaram a fazer filme de super-herói? A explicação também é simples. Porque só agora nós temos efeitos especiais suficientes para fazer esse tipo de filme. Tá certo? Se eu fizesse antes, o que é que ia acontecer com o filme? Ia ficar trash. Não ia valer a pena, tá certo? Vamos lá. Por que é tão caro construir a bomba atômica? O reator da bomba atômica é extremamente complexo, tá certo? Isso aí os professores de química e de física para vocês explicam melhor essa parte de reator. Não vou entrar nesse mérito porque não tenho competência para isso. E tenho certeza que colegas aqui que vêm para a Academia Enem, quem fez essa pergunta, pergunte aos meninos da física e da química, que eles vão dar um show de resposta aí para vocês. Que vocês merecem a resposta da altura de vocês, fantástica. Tá certo? E aqui, o vilão chinês, mandarim da franquia Homem de Ferro. É uma maneira de fazer uma apologia de sua superioridade em relação à China e ao mundo. Jovem, todas as revistas em quadrinhos era para fazer essa referência. Capitalismo versus comunismo, tá certo? Beleza? O cinema não usou muito a Guerra Fria por causa da falta de tecnologia. Assista o filme dos anos 70, você vai entender o que é filme trash. Assista Tubarão, que foi um blockbuster, e olha o tubarão, para tu ver o naipe do tubarão mecânico que eles botaram. Primeiro, o tamanho do tubarão, que não tem no período paleolítico que tem um tubarão daquele tamanho. 2, meu irmão, pensa num tubarão com fome. Ele comia, a pessoa descia, rotava dentro d'água e voltava. Deus o livre, parece um adolescente em rodízio de pizza. Tá certo? Não deixa o cara dizer nem qual é o sabor. Diz, calabresa, não sei o que, bote. 1 ou 2, vá botando. Não sacanhe não, não sacanhe não. Quando foi que eles descobriram que a lua era redonda? É observável.
Quanto mais você estiver em contato com a natureza, mais você observa os efeitos da lua cheia, mais. Se nós fôssemos uma sociedade que não tem tetos, observa e litorânea, a gente observar a mudança da maré, dos ventos, por causa da lua cheia. É observável, cara. Precisa de muita tecnologia não. Beleza? Tranquilo? Faltou só o finalzinho da União Soviética, vamos embora. No final da União Soviética, em vez de neoliberalismo, nós vamos ter duas medidas. A perestroika, que abre a economia soviética. Quando abriu, o que foi que aconteceu? Foi a União Soviética que vendeu para o mundo ou o mundo vendeu para os soviéticos? O mundo vendeu para os soviéticos e a economia soviética faliu. E eles se abriram politicamente, como é o nome? Glasnost. Quando eles se abriram politicamente, quer dizer o quê? Que você podia ir para outros países. Abriu-se a fronteira, caiu até o muro de Berlim, com essa abertura. Beleza? Tchau, gente, foi um prazer, tudo de bom, bom sábado para vocês. Tchau.